Aleluias, paz do Senhor a todos, paz do Senhor meus irmãos, boa noite a todos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais uma vez, mais um culto abençoado, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Hoje nós estamos aqui um pouco diferente na nossa quarta, estou aqui com o nosso auxiliar Fernando, amém? Superintendente da nossa escola bíblica dominical, um dos superintendentes da nossa escola bíblica dominical. Seja muito bem-vindo você, amém? Nesta noite estaremos aqui falando um pouquinho sobre a nossa escola bíblica dominical, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, aleluias. Fernando? Paz do Senhor a todos, irmãos, amém? Tentaremos aqui nesse curto período, como temos só 1 hora de ministração, amém? Estaremos aqui tentando, junto com vocês, nos ajude, compartilhe essa live aí, né? Façam perguntas se algum de vocês tiverem dúvidas a respeito da ministração, né? A respeito da palavra do Senhor nessa noite, mas estejam conosco, né? Compartilhem, estejam aí comentando, né? Na live, que estaremos assim respondendo vocês e juntamente com vocês estaremos aqui hoje trazendo mais uma vez a palavra do Senhor para os vossos corações, amém? Para o nosso, em nome de Jesus. Aleluias. Então vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nesta noite queremos engrandecer, exaltar o teu santo nome por mais esta rica oportunidade, por esta noite. Abençoa, meu Deus, meu Pai, o irmão, a irmã que está aí do outro lado, no seu lar, conectados junto conosco para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Assim te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós estaremos aqui falando da lição número 7 e da lição número 8. Amém? Nós tivemos um pequeno trabalho, um pequeno desconcerto aí sobre as nossas lições, né? Foi algo com a internet, alguma coisa assim, né? Mas nós estaremos hoje aqui repondo essas aulas, tanto a lição número 7 quanto também a lição de número 8, amém? Vou passar para o Fernando, ele vai dar aqui o direcionamento e nós vamos estar aqui falando, assistindo, comentando em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Assim como o nosso pastor já tinha falado, vamos ministrar hoje a vocês a lição de número 7 e lição de número 8, né? Como eu tinha dito, em um período bem reduzido, então vamos ser bem dinâmicos. E creio eu que cada um de vocês que já está nos acompanhando nessa noite estará assim junto com a gente, né, interagindo para que possamos ministrar da melhor forma possível, em nome de Jesus, amém? Lição de número 7 diz o seguinte, no texto, o tema dele: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? Então, hoje trataremos acerca de tudo quanto Cristo desfez, né, com a sua reconciliação nossa com o Pai Deus amado, amém? O textuário diz o seguinte, amigos: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, está lá em Efésios 2,14, amém? E o texto da verdade prática vai dizer o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Esse período antes do sacrifício vivo de Cristo, né, o homem ele não tinha um acesso direto a Deus, ao nosso Pai eterno. Então, com o sacrifício de Cristo no Calvário, né, temos hoje um acesso livre a Deus, né, graças a sacrifício vivo no Calvário. Amém? Vamos direto para o texto. Não vou fazer a leitura bíblica em classe, porque a gente vai ganhar um pouco de tempo nesse período, né? A leitura bíblica está lá em Efésios 2, 14 ao 19. Aqueles irmãos que, caso ainda não estejam, quiserem pegar suas bíblias aí também, nos acompanhem. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios 2, do 14 ao 19, tá bem? Só vou deixar só o tema do texto aqui, mas eu queria ler com os irmãos para a gente poder interagir no início dessa ministração, o capítulo 18 e 19, amém? Para a gente ganhar tempo. Efésios 2, 18 e 19, que diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha como o apóstolo aqui nessa passagem, no versículo 19, que é muito importante, ele nos traz uma visão de família, né? Somos da família de Deus através do sacrifício de Cristo. Então isso aqui é muito importante, porque quando o apóstolo está terminando aqui essa palavra aqui do capítulo 18 e 19, ele já nos dá, né, como eleitos por Cristo Jesus. Então ambos temos acesso ao Pai. Isso é muito importante através do Espírito Santo. Amém? Vamos direto para a ministração, que diz assim na introdução. Glória a Deus, aleluias. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, a gente ministrou isso quando toda a humanidade já estava distante, estava muito distante de Deus, né? A separação que havia naquele momento, né? O apóstolo aqui ele vem descrevendo acerca de como isso muda, né? Como houve a mudança, né? De uma sequência a partir do momento que Cristo se sacrificou por nós. Amém? Que diz o seguinte no final. Glória a Deus. No início, no primeiro tópico, diz o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens e Deus, né? A gente tem que ter essa visão, que o homem havia um distanciamento tanto pessoal quanto religioso, né? A carne, né? O homem com os seus desejos carnais estavam muito distante de Deus nesse período. Então havia a necessidade. Cristo veio para se sacrificar por nós pelo objetivo de Deus. Deus já tinha esse propósito. A gente ministrou isso, né, em outras lições. E hoje, quando o apóstolo está trazendo essa analogia acerca da separação, de como o judaísmo, né, tratava os gentios naquele momento, então Cristo veio para ser um centro de todas as coisas, né? A gente vai trazer isso aqui um pouco mais adiante na próxima lição, na lição número 8, que Cristo é a pedra central, né? É tudo aquilo quanto a gente tem de propósito e a visão do reino é através de Cristo. Amém? Fernando, glória a Deus. É bom ressaltar aqui, irmãos, você que quer acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém? Você acompanha aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo vai estar falando com a igreja em Éfeso, aonde tinha uma concentração de pessoas, ou seja, de cristãos, que outrora estavam fazendo separações, uns judeus, outros gentios, mas aí agora ele vai falar que agora fomos a igreja, né? Cristo é a nossa reconciliação em Deus. Foi através de Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo, é que ele nos reconciliou. Primeiro, tanto nos reconciliou com Deus, o homem e Deus, e reconciliou também entre os irmãos daquela época, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando, ensinando, é o que o Fernando está dizendo aqui. Amém? Aleluias. Verdade. Havia naquele momento um distanciamento tanto do homem para com Deus, tanto dos gentios com os judeus. Isso é muito importante, o pastor ressaltou, porque os judeus, eles tinham uma doutrina, eles ainda estavam vivendo de forma com o Antigo Testamento, com os antigos mandamentos. Mas Cristo, a partir daquele momento, Paulo vem trazendo essa passagem, essa ministração, acerca de quando Cristo veio, ele derrubou tudo isso, né? Então, nada havia mais, né, de acordo com o antigo mandamento, com as antigas leis que os judeus, né, viviam de acordo com elas naquele momento. Então, isso é importante, muito bem ressaltado pelo pastor. No segundo subtópico, vai dizer o seguinte: a derrubada da parede da separação, justamente acerca do que estamos falando, acerca da separação que havia naquele momento, tá? O apóstolo declara em que Cristo foi
derrubada a parede da separação que estava no meio, né, que estavam entre os povos, os gentios, os judeus, né, e o distanciamento entre os homens e Deus, né, porque o homem nesse momento ele havia um distanciamento muito grande para com Deus. Essa barreira era tanto lateral como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo e da divisória foi rompida. Então tudo isso já não existia mais, já não existe mais. Amém? Existia, na verdade, Fernando, um orgulho espiritual, vamos dizer assim, né? Por parte dos judeus. Essa barreira, essa parede, essa derrubada da parede da separação, que o comentarista vai falar aqui na palavra, e que o apóstolo Paulo, lá no versículo 14, também a parte B, ele vai dizer, né? No livro de Efésios, capítulo 2, que nós estamos lendo, ele vai dizer assim no versículo 14: porque Cristo é a nossa paz, ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Então, essa união veio por intermédio de Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, ele uniu judeus e gentios. Então, por parte dos judeus, havia esse orgulho espiritual. E nós precisamos ficar atento a isso nesses últimos dias. Porque eu sou melhor do que alguém, porque a minha igreja é melhor do que a outra, o meu estado é melhor do que um outro, o meu país é melhor do que o outro. Devemos tomar muito esse cuidado de ter esse orgulho espiritual. E isso nos traz barreiras, né? Existia essa parede entre que alguns, Fernandos, né, entravam dentro do templo, ofereciam sacrifícios, as suas orações, mas os gentios, eles eram considerados, né? Eles ficavam do lado de fora. Então havia essa separação, mas pelo sangue de Cristo, Fernando, isso que é bom, o apóstolo Paulo falando para as nossas vidas, pelo sangue de Cristo, Cristo nos trouxe a paz, Cristo uniu judeus e gentios, um só povo, agora não são dois, é um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Então o que está nos separando nesses últimos dias? Nos dias atuais, nós precisamos ficar unidos, porque esse foi o propósito de Deus, amém? Verdade. Os judeus naquele período, nesse momento, quando o apóstolo Paulo está trazendo essa ministração, né? Ele está trazendo essa visão acerca do reino de Deus. Os judeus, eles literalmente estavam vivendo de uma forma simbólica, né? Eles não tinham aquela relação espiritual com Deus. Eles estavam fazendo, de certa forma, um ritual. Não é verdade? Eles faziam um ritual, mas não tinham acesso a Deus. Porque eles estavam vivendo de forma que entravam dentro do templo, serviam, levavam suas oferendas, suas ofertas, porém não serviam a Deus, não tinham acesso a Deus diretamente, porque as suas leis já não valiam mais, já não tinha, Deus já não descia para falar com eles, os povos já não tinham mais aquele acesso direto com o Senhor. E Cristo está vindo aqui justamente nesse momento muito difícil, que é um momento muito perturbador da igreja, para tirar todas essas divisórias. Então isso já não existe mais, isso foi rompido através do sacrifício vivo de Cristo. Amém? Olha o que fala aqui, e pelo sangue de Cristo tivemos livre entrada no santuário de Deus. Pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, tivemos livre entrada. Esta barreira, esta parede agora que separava judeus e gentios, através do sacrifício de Cristo, não separa mais. Todos que fomos alcançados e tivemos a nossa reconciliação em Cristo, agora temos esse livre acesso. Perceba aqui no versículo 15 do capítulo 2 de Efésios, só continuando aqui, Fernando. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças,
provendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Cristo veio e reformulou tudo. O nosso Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Você que está aí conectados conosco, tem aqui a pastora Sueli, Patrícia Guimarães, a irmã Dominga, a irmã Tereza, o co-pastor José, a irmã Ângela, a irmã Jorlana está aqui conosco também, a irmã Diva, a irmã Daniela, Maria Vieira, Maria das Dores, Valdivino, que Deus abençoe vocês. Hoje estamos um pouco diferentes, estamos falando um pouquinho da palavra de Deus nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o que a palavra dele diz às nossas vidas. Então, Cristo, através de Cristo, Ele derrubou todas as barreiras, né? Todas as muralhas, né? Todas as paredes que nos separavam, não é isso? Continue. Amém, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, interajam com a gente, tá? Conosco. Vão aí mandando mensagens. Alguém tiver dúvida, quiser questionar algo, estaremos aqui dispostos. Vamos fazer uma ministração bem dinâmica para podermos estar assim sempre assim conectados, para trazermos para vocês uma palavra do Senhor bem clara, para que a visão do reino e do ministério seja clara tanto para mim quanto para você. Amém? Aleluia. O conceito da lei dos mandamentos, isso é muito importante, né? Acerca dos mandamentos de Deus. Amém? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Isso é importante. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. A gente falou um pouco acerca disso, né? Mas vamos deixar ela bem claro acerca dos mandamentos aqui nesse momento. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava aquilo ali no passado, a hostilidade deles para com os gentios. Aleluia. Eu falei um pouco acerca disso, de como os gentios, né, e os judeus lidavam, como os judeus na verdade lidavam com os gentios naquele período. Nosso pastor trouxe aqui bem, né, falando acerca que os gentios não tinham acesso, eles não entravam dentro, né, dos lugares religiosos no qual só os judeus tinham acesso para levar sacrifícios, ofertas. Porém, né, Cristo veio para derrubar toda essa barreira, para limpar tudo aquilo quanto nos impedia de ter acesso a Deus. Então isso é importante, está lá no capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Posso querer acrescentar algo? Não. Então vamos seguir adiante aqui, para a gente fazer algo bem dinâmico acerca da renovação, né, de Deus, né, dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei, né? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias. Essa renovação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, né? Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Aqui ele não faz acepção de pessoas. Então a palavra de Deus aqui é muito clara, né, acerca de como Cristo ele se sacrificou por nós, né? Tanto hoje quanto no passado, quando o apóstolo vem falando aqui, quando ele está falando ali aos judeus e aos gentios, ele está falando para todos os povos. Desse modo, a revogação aqui alucida é a lei cerimonial, que ressuscitava em separação entre judeus e gentios. Amém? Aleluia. Fernando, no versículo 15 do capítulo 2 aí de Efésios, olha só que a palavra vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ele quem?
Jesus Cristo. Jesus. Ele acabou com o sistema da lei. Como que ele acabou? Ele cumpriu toda a lei, oferecendo-se a si mesmo, ao sacrifício, né, em favor de todos nós. Então Jesus Cristo foi a única pessoa que cumpriu toda a lei em si mesmo. Então por isso nós precisamos observar esse ato de sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pela palavra de Deus, mas foi pelo sacrifício de Cristo. Amém? Não foi por mérito humano, não foi por mãos humanas, não foi por homens, mas todo sacrifício, toda renovação, toda reconciliação do homem com Deus e do homem com as outras nações, os judeus e gentios, foi através do sacrifício de Cristo. Amém? Aleluias. Nesse período, quando Paulo está trazendo essa visão, essa ministração acerca do reino de Deus, os judeus, eles analisavam, né, os mandamentos, os antigos mandamentos. Só que aqui, a Bíblia, ela nos leva, ela nos conduz a viver, né, e a levar tudo aquilo quanto Cristo ministrou aos nossos corações, tudo quanto Cristo falou acerca do reino de Deus e acerca da vida na qual levamos. Então, a gente tem que ter uma visão ampla e clara acerca do que Cristo ministrou, pregou quando ele veio, quando ele se sacrificou. Não, mas Cristo se sacrificou pelos nossos pecados. Mas qual a visão? O que é que Cristo trouxe? O que é que ele falou ao seu coração? O que é que quando Cristo veio, fez curas, ministrou em templos, sinagogas, o que disso temos hoje? Do que disso a igreja hoje faz, né? O que nós como igreja estamos fazendo, né? Quem estamos ajudando, estamos levando uma palavra de conforto, né? De amor, de auxílio. Isso é importante. Tudo quanto Cristo veio e falou acerca do amor ao próximo e do amor ao Pai. A igreja, o nosso papel fundamental nesse momento tão crítico e difícil é termos a visão acerca do reino e falar de Deus para com aqueles que necessitam de ouvir a palavra. Amém? Aleluia, Queremos aleluia. que nessa noite, cada um de vocês que está aqui compartilhando, que está aqui nos ouvindo, né, esteja compreendendo acerca de tudo que Cristo falou acerca do reino. Amém? Aleluia. O segundo tópico, amém, pastor? Vamos escorrer o segundo tópico. Diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. Eu gosto de dizer, Fernando, que paz é a ausência de conflitos interior. Paz é a ausência de conflito. Amém? O Senhor Jesus Cristo é quem nos dá a paz. Fernando, existe a paz do mundo, que está lá em João 14, 27. Né? Quando Jesus Cristo diz que Ele traz a paz, dá a vida, mas não traz a paz que o mundo dá. Então, existe essa paz. A segunda paz que eu posso identificar aqui é a paz com Deus, que está em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Uma outra paz é a paz de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então, isso é paz, é ausência de conflito interior. Nesse momento em que nós estamos vivendo de crises, pandemia, vírus e outras coisas mais, notícias ruins, fake news, problemas, política, saúde, educacional, tudo, você pode encontrar a paz em Cristo Jesus, aleluias, em Cristo Jesus, amém? Porque Ele é a nossa paz. Olha só o que Ele diz aqui no versículo 14, em Efésios 2, porque Cristo é a nossa paz,
Cristo é a nossa paz. A igreja pode segurar em Cristo em meio a esses conflitos, porque Ele é a nossa paz, Ele traz paz para as nossas vidas. Sabe por que alguns cristãos está passando por tudo o que nós estamos passando aí, mas está passando tranquilo e calmo? Porque a paz dele está em Cristo Jesus. Ele chega em casa, faz as suas refeições, participa à mesa com a sua família, deita tranquilo e acorda tranquilo. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Fernando, vamos passar para frente, senão nós não vamos. Verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá para o tópico 3, amém? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Meus irmãos, diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 2 do texto da revista, reconciliando pela cruz de Cristo, né? Tudo quanto a visão, essa ministração, essa lição de hoje nos traz é que Cristo se sacrificou num calvário por nós, amém? Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nossa perspectiva é que Cristo é a nossa paz, foi o que o pastor trouxe aqui para nós. No que é que você hoje, meu irmão, minha irmã, está descansando a sua paz? Temos que descansar a nossa paz interior, que é importantíssimo. Às vezes nós estamos em um ambiente confortável, com pessoas tranquilas, porém o nosso interior não está com paz com Deus. Aleluia. Então o importante é que a nossa paz esteja com Deus, né? Que esteja com Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Que pela sua carne um novo homem foi criado. Então tanto eu quanto você nessa noite foi criado uma nova pessoa através do sacrifício Cristo, vivo de Cristo, né? Fazendo a paz. Então que a paz viva com cada um de vocês e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas na cruz. Amém? Aleluias. A mensagem da cruz é apregoada a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, né? Como é que está a nossa reconciliação com Deus? Como é que está a nossa vida para com Deus? Amém? Fernando, lê para nós aí Gálatas, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Gálatas, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, melhor dizendo. Gálatas, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Aleluias. 9 e 10. Isso. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que eu quero dizer para os irmãos, não existe evangelho, não existe palavra do evangelho, boas novas pregadas, sem a cruz do Calvário. Não existe evangelho, não existe mensagem do evangelho sem a mensagem da cruz. Sem a mensagem da cruz, porque foi através dela, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que fomos reconciliados. Né? É que fomos reconciliados. O escritor vai dizer aqui, a mensagem da cruz apregoada, a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que você aí em casa precisa fazer. Proclamar esse evangelho. Proclamar a mensagem da cruz. Precisamos reconciliar pessoas
essas pessoas que estão perdidas. Essa é a nossa missão. Precisamos levar o evangelho a todas as criaturas. Em tempos de crise ou fora dele, precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos anunciar o evangelho. E a melhor forma é a mensagem da cruz. O sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Amém? Aleluias. O apóstolo aqui, ele reforça que o propósito de Cristo foi reconciliar. No passado, judeus e gentios. Hoje, toda a sua igreja, né? Para com Deus em um só corpo. A gente tem que frisar isso sempre. Que todo o propósito de Cristo foi reconciliar todos nós para com Deus em um só corpo, em um só pensamento, em uma só visão do reino. Amém? Aleluias. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Está conosco também a irmã Sonilda, a irmã Dani, alguns irmãos estão conosco, irmão Valdivino, irmã Dirani. Que Deus abençoe vocês. Eu estou aqui com o nosso diácono, um dos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, Fernando, o diácono João, que está ali na transmissão, e também o nosso auxiliar, irmão Alessandro, líder de homens aqui da igreja, que está ali também conosco, ali atrás. Amém? Aleluias. Fernando, eu queria partir para a conclusão desse tópico, senão nós não vamos dar conta de passar. Meus irmãos, queria deixar o textinho final que diz o seguinte: o apóstolo vem finalizando, né? E assim o escritor foi muito sábio a deixar essas palavras. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num só corpo, a família de Deus. Aleluia. A igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a conclusão desse texto, que ele é muito rico em informação, né? Eu peço para que todos os irmãos da nossa igreja, assim como aqueles que quiserem pedir aqui pela nossa live, pode pedir que nós enviamos em PDF essa ministração, esse texto. Às vezes tem um irmão que não tem, né, acesso a essa palavra, a ministração da Escola Bíblica Dominical, né? Graças a Deus, nossa igreja, cada um dos irmãos, a gente manda em PDF a ministração, mesmo assim trazemos aqui para vocês. Então, se alguém quiser, pode pedir na live também, né? Pede lá no direct que a gente manda em PDF toda essa aula, que é muito rica em informação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a conclusão do texto. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada, no maneiro desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a cada um dos irmãos por estar conosco até aqui. Nos acompanhe, né? Se precisar de alguma informação, tirar alguma dúvida, pode pedir que a gente vai falando com vocês ao decorrer da ministração. Amém? Então, aqui é importante a gente frisar que Cristo derrubou todas as barreiras, aboliu tudo, né? Todas as cerimônias que serviam, né, de divisão entre os judeus e os gentios. E hoje, para com toda a igreja. Então, hoje temos acesso, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu quero dar bem-vindo a todos. Amém? Você que está conectado conosco. Eu gostaria de fazer, antes de entrarmos no texto aqui, abra sua Bíblia aí no capítulo 2 de Efésios ainda. Amém? Estaremos lendo a partir do versículo 19. Amém? A partir do versículo 19, amém? A partir do versículo 20. E Mateus 7, a partir do versículo 24. Gostaria de frisar aqui, irmãos, sobre as nossas contribuições, sobre a contribuição missionária, amém? Nós somos uma igreja missionária, temos missionários em alguns países, que estão passando também por esta mesma dificuldade, estão passando também por esse mesmo vírus que está atacando aí, né,
Então temos missionário no Peru, na Argentina, na Colômbia, em vários lugares. Então eu te incentivo, né, a fazermos, contribuir com a obra missionária. Continue ofertando, procure a diaconisa Ângela, que é representante de missões aqui da nossa igreja. Ela vai te orientar como fazer, amém, a sua contribuição. Eu louvo a Deus pela sua vida, você irmão, você irmã, pela contribuição da obra missionária. Saiba que aquele valor que você está investindo na obra missionária está indo para vidas lá fora, para missionários, para a ajuda deles, o sustento deles, para que Deus possa abençoá-los ali, continuando ofertando, né, continuando pregando, continuando fazendo a obra do Senhor. Então continue ofertando, continue contribuindo com a obra missionária. Seja fiel ao Senhor no pouco, que no muito Ele te colocará. Amém? Eu tenho dito aqui que alguns irmãos da nossa igreja nos procuraram, pastor, assim que retornar os cultos presenciais, eu quero uma oportunidade para mostrar e para contar ao povo e à igreja o que Deus tem feito comigo, com a minha família, em relação a toda essa crise. Pelo contrário, nós não estamos passando, né, por algumas situações. Deus está provendo no momento certo, na hora certa. Deus está abrindo portas, irmãos. Isso é Deus. Amém? Meus irmãos, assim como Deus, Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, reconciliou o homem com Deus, Cristo é a nossa reconciliação. Ele também veio, precisamos ser edificados sobre um fundamento. E Jesus Cristo vai ensinar a igreja agora, em Efésios ainda, que ele vai dizer que eles agora estão edificados. Ele fala assim: juntos somos sua casa, juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aonde você está firmando, aonde você está edificando, aonde você está erguendo a sua casa espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que através dessa reconciliação, através de Cristo, agora estamos edificados. Edificados no fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Que fundamentos são esses? Né? Que fundamentos são esses? O que faz a diferença, irmãos, em meio à crise, em meio ao problema, em meio aos ventos, em meio às tempestades, às dificuldades, de permanecermos firmes, fortes, fiéis em Cristo, é aonde nós estamos edificando a nossa casa. É onde nós estamos edificando a nossa casa. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Por quê? Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu comparo esse texto com os dias atuais que estamos vivendo. Você foi alcançado por Cristo. Fernando, Diácono João,
Alessandro, que está aqui conosco, a equipe de obreiros, meu irmão, você que está aí na sua casa, você foi alcançado pelo sacrifício de Cristo. E precisamos ser edificados, e precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa família, nos fundamentos de Cristo, a qual ele passou para os apóstolos, a qual ele passou para os profetas. E eu pergunto, aonde você está edificando a sua casa? Em meio ao coronavírus, Covid-19, tempestades, desemprego, problema na saúde, problema na segurança, aonde estamos edificando a nossa casa? Porque observe aqui que as mesmas dificuldades que caiu no versículo 25, é a mesma dificuldade que caiu no versículo 27. A mesma dificuldade que caiu para aquele que cumpre a palavra de Deus, é a mesma dificuldade que caiu para aquele que ouve e não cumpre. E é isso que precisamos. Precisamos estar arraigados, firmados em Cristo Jesus. Amém? É um edifício espiritual. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles, formou uma nova humanidade, a igreja. Agora somos um. Quando Cristo fala de igreja aqui, não é o templo, não é a estrutura, somos nós. Deus formou uma só. Assim o templo perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Que conceito novo que é apresentado? Eu e você, somos nós, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluias, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Como eu falo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, muitas pessoas estão perdidas, muitos cristãos estão perdidos porque ele vinha ao templo para cultuar a Deus. E Deus está mostrando para nós nesses últimos dias que ele é o templo do Espírito Santo. Verdade, Senhor. Que Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Não precisa do templo, o templo é bom, aonde nós nos reunimos com fraternização, comunhão, essa interação que nós estamos tendo aqui com o computador, com o celular. Nós temos aqui face a face com os irmãos nos dias de cultos, né? Nós sentimos falta dos irmãos, né? Não é que cultuar no templo é pecado nem é errado, não, mas é porque naquela época Cristo está dizendo para aquele povo, o apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo: ei, agora, preste atenção, vocês são templo do Espírito Santo, aleluias, vocês têm um livre acesso, vocês precisam edificar a casa de vocês, a vida de vocês em Cristo, porque agora nós somos uma nova criatura. E é isso que nós precisamos entender nesses últimos dias. Eu vejo muitos irmãos falando: eu sinto falta dos irmãos, eu sinto falta da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tenho a certeza que cada irmão, que cada irmã que fala isso, ele está tendo o seu tempo de intimidade com Deus. Ele verdadeiramente está sabendo ser o que é templo do Espírito Santo. Que não precisa de quatro paredes. Se a igreja fechar, se a igreja parar, mas não parou, porque a igreja é eu e você, a igreja está dentro do seu lar, está no trabalho, está no carro, porque nós somos templo do Espírito Santo. Esse novo santuário apresentado aqui somos nós. Amém? E o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai dizer assim, Fernando, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele vai dizer o seguinte: o que é isso? Que fundamentos são esses? Deixa eu explicar para vocês. Os apóstolos aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Não existe outra palavra. Próprio Cristo,
introduziu aos apóstolos a palavra que eles deveriam pronunciar. Existia uma série de requisitos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, aqui capítulo 2, no versículo 20 e 21, ele fala assim, no versículo 21, nele somos firmados, nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor, por meio de vocês. Então, através da doutrina dos apóstolos, o que são doutrinas, irmãos? São ensinamentos. A palavra, através dos ensinamentos dos apóstolos, é que somos firmados. Por isso que não existe outra palavra. Jesus Cristo veio e introduziu a palavra aos 12, aos seus apóstolos, né? Dizendo, olha, essa aqui é a palavra. Claro que no meio do caminho, Judas, né, se perdeu, mas a palavra de Deus foi pregada. Atos capítulo 6, se eu não me engano, aonde tem a instituição dos diáconos, quando os apóstolos falam assim, iremos aqui instituir alguns diáconos para cuidar das viúvas, da mesa, isso e aquilo, né? Porque nós iremos nos dedicarmos à oração e à palavra. Eu quero frisar aqui, Fernando, diácono João, irmão Alessandro, ele fala que palavra, e dedicaremos à oração e à palavra. Meu irmão e minha irmã, você que está aí na sua casa, sabe por que estamos firmados? Sabe por que nada chegou à nossa casa? Sabe por que nós não saímos desesperados por aí? Sabe por que nós não estamos estremecidos ou com medo? Porque estamos firmados na palavra de Deus, na palavra que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, aleluia. Sabe por que você não está doido por aí, querendo tirar a sua própria vida? Sabe por que você, às vezes, eu conheço pessoas que perderam o seu emprego, aleluia, as portas do seu trabalho fecharam, amém? E eles estão alegres, contentes, firmes, fiéis no Senhor, porque eles estão firmes no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Cristo, aleluias. Por isso que estamos passando firmes e fortes sobre esse vírus que está por aí. Por isso que a igreja está firme, porque está firme e fiel na palavra que os apóstolos pregaram, e nós fomos alcançados, e nós fomos alcançados por essa palavra. Por isso, edifiquem a sua casa, edifiquem, aleluias, sobre o fundamento dos apóstolos, a palavra dos apóstolos, a palavra que foi aos profetas, que é Cristo Jesus, pedra angular, pedra principal das nossas vidas, pedra principal da igreja, que não pode faltar, aleluias. Jesus Cristo é, aleluias, esse fundamento. Aí ele vai dizer assim, aos apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. É por esta palavra que estamos firmes, é por essa palavra que você aguenta mais um dia, é por esta palavra que você vê o jornal dificuldades, mas dentro da sua casa você está dando glória a Deus e aleluias. É por esta palavra. Não perca a palavra de vista, não perca a palavra não se distancie da palavra de Deus. O distanciamento é entre as pessoas, o distanciamento aleluias, é entre a comunidade, mas o distanciamento não é da palavra de Deus, do fundamento de Deus, não. Precisamos nos aproximar mais e mais da palavra de Deus. Outro ponto aqui que o apóstolo Paulo vai nos dizer, Fernando, ele vai dizer assim no versículo 22, por meio de vocês, por meio deles e de vocês, também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olha só aqui que o escritor vai dizer assim, nós somos
edificados para a morada de Deus. Diácono Fernando, somos agora edificados para a morada de Deus. Irmão Alessandro, Diácono João, nós somos agora edificados para a morada de Deus. Todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É através da palavra que nós conseguimos maturidade cristã. Não é qualquer coisa que pode derrubar a igreja, não é qualquer coisa que pode te derrubar, não é qualquer palavra. É um corpo bem ajustado que cresce em maturidade cristã, avança espiritualmente, cresce espiritualmente. Porque eu entendo que nós, ou seja, a igreja deve entender que nós somos templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, Fernando, precisamos nos afastar daquilo que impede de nos chegarmos a Deus a cada dia. Precisamos viver a santificação dia após dia. Precisamos viver, aleluias, uma nova vida todo dia. Uma nova vida em Cristo, aleluias. Lê para nós Romanos 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Aleluias. Enquanto ele acha aqui, olha só. Todavia, a analogia de Paulina, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Aleluias. Aleluias. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Aleluias. Passa a viver em santidade. Amém? Diácono João, 2. Arruma aqui para mim o meu microfone, por favor. E não vos conformeis com este século. Aleluias. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lê para nós de novo, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Separados do pecado. Não podemos nos conformar com o presente século. A sua vida é de Cristo, meu irmão. A sua vida é de Cristo, minha irmã. Aleluias. Somos morada de Deus. E como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-os assim morada de Deus no Espírito. Quando o crente é transformado. Amém? Então, olha, preste atenção. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem perder a sua vida no caminho. Não existe dois Deus. É um Deus só. Engana-se que se eu peco hoje, e aí não, calma, não é assim não, meu irmão. Precisamos estar no estreito, no caminho de Deus, fugir do pecado, amém? Para que possamos experimentar a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Ele vai dizer assim, Fernando, que nós somos morada do Altíssimo, morada de Deus. Indicava o lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Ei, filho, filha, nós precisamos entender que somos habitação permanente
e de comunhão íntima com Deus. Com Deus. Tem muita gente que já perdeu a intimidade com Cristo. Hoje eu contei 69 dias sem atividades aqui na igreja, 69 dias. E muitas pessoas se perderam no caminho, porque estavam simplesmente só vindo à igreja, mas não sendo o templo do Espírito Santo, porque estavam dividindo o seu templo do Espírito Santo com outras coisas, e Deus não aceita. Então devemos tomar o cuidado. Precisamos buscar a intimidade e a comunhão com Cristo. E ele vai dizer assim: ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro do crente, a igreja, formada por judeus e gentios. Cristo, aleluias, precisamos edificar a nossa casa, a nossa vida, nos fundamentos de Cristo, nos fundamentos que ele ensinou aos apóstolos e aos profetas, que é a palavra, as boas novas, o evangelho. Precisamos estar firmados nesta palavra. O apóstolo aqui, aleluia, pastor, só complementando o que o senhor tem dito, o apóstolo aqui está trazendo a visão acerca que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Então a gente tem que ter essa visão, essa clareza, que quando o apóstolo está trazendo essa ministração, essa visão no final do capítulo 2, no 20 e 21, ele está falando assim, ó, Deus é o Pai, mas Cristo é a porta, é o caminho, é a pedra fundamental da igreja. Tudo aquilo no que a igreja prega e tem base é por Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E lá o apóstolo Paulo ainda, em Coríntios 10, 4, ele vai dizer o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiam, e a pedra era Cristo. Aleluia. Então Cristo é o caminho, né? É a verdade e a vida. Então tudo quanto nós pregamos e ministramos é acerca do reino, mas Cristo é o caminho. Então nessa noite, meus irmãos, estamos aqui para poder trazer essa visão, que Cristo é a rocha, a pedra fundamental da igreja, amém? Então o templo do Espírito Santo é você, independente se você esteja em casa, se você esteja no trabalho nessa noite, algum tipo de dificuldade, mas Cristo é sempre a pedra fundamental da igreja, amém? Fernando, lê para nós aí, para eu concluir, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até que o dia de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la ao dia de Cristo. Estamos em um processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém? Aleluias, que Deus possa abençoar a sua vida, os irmãos que estiveram aqui conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, obrigado, amém, por estar conosco aqui, nos acompanhando. Hoje uma quarta-feira um pouco diferente. Estamos aqui repondo a nossa escola bíblica dominical. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, amém, aí pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida, amém. Agradecer o diácono Fernando, um dos superintendentes da escola bíblica dominical, o diácono João, que está aqui no trabalho aqui do processo aqui de internet, amém, para transmissão, e o nosso auxiliar, irmão Alessandro, que está ali atrás, que veio aprender conosco também. Que Deus abençoe a todos nós. Meus irmãos, continue, amém, ligados conosco, toda quarta e todo domingo. Faça esse esforço, reserve esse horário, toda quarta às 20 horas, e todo domingo às 19 horas, amém? Se conecte conosco,
através do Facebook. Depois você pode observar ou ver com mais calma esta palavra lá na página oficial no YouTube. Adete Oficial é Oficial Adete? Oficial Adete Penorte. Amém? Vai lá no YouTube, se inscreva, clica lá que ele fala naquele sininho para você receber as nossas notificações, para que você possa ser abençoado. Amém? Através da palavra de Deus. Estamos nos esforçando para que a palavra de Deus possa chegar até a sua vida. Amém? Domingo agora, 9h30, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Ao nosso Deus, a sua vida. Aleluias, aleluias. Continue contribuindo com ofertas, dízimos e obra missionária. A nossa obra ação social mantém, amém? Estamos recebendo donativos, alimentos, roupas, cobertores, amém? Nós estamos aí na campanha do agasalho. Contribua conosco, procure um dos nossos irmãos, tá? Para que agora em junho nós possamos estar distribuindo aí esses alimentos e também essas roupas, né? Esses agasalhos para as pessoas carentes que moram aí na rua e estão passando por um período de dificuldade, amém? Deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Não, amém? Queria só fazer uma oração. O Alessandro, você pode fazer essa oração para nós? Amém? Aleluia. O Alessandro vai fazer essa oração aqui para nós, amém? Fica aqui do ladinho, pode ficar aqui do ladinho. Glória a Deus, aleluia. Faz essa oração, fica mais distante ali. Você vai fazer a oração pelos nossos missionários, tá bom? O irmão Alessandro é uma bênção aqui nas nossas vidas. O irmão Alessandro tem muitos testemunhos, amém? Deus tem abençoado a vida dele. Pode focar lá, João, se você quiser. E vai orar pelos nossos missionários. Em especial, hoje nós estaremos orando pela nossa missionária no Peru, missionária Anaildes. Amém? Pela nossa missionária no Peru, missionária Anaildes. Aleluia. Pode orar, amém? Amém, Jesus. Obrigado, primeiramente, Pai, por esse culto, essa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado conosco. Então, nesse momento, primeiramente, agradecemos, Senhor, por tudo. E também vamos orar, meu Deus, por todos os missionários, meu Pai, que estão aí, Pai, lutando para trazer a palavra, meu Pai, nesse mundo afora, lutando, enfrentando muitas situações difíceis, Pai, entregando a sua vida para pregar o Evangelho, meu Pai, que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada irmão, a cada missionário, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu lhe agradeço por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos, Senhor. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Toma os nossos governantes nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, toma o nosso Congresso, toma o STF. Meu Deus, meu Pai, toma o nosso presidente nas tuas mãos. Abençoa a nossa nação. Aleluia, assim te pedimos, Pai amado, que Aleluia, este Pai. vírus Glória a possa Deus, sumir aleluia. desse Brasil, possa Sim, sumir, meu Deus, em meu Pai, da nome de nossa Jesus, presença. Pai. Tome, Glória a Pai amado, Deus, cada um de nós aleluia. debaixo das tuas mãos, assim te Oh, pedimos, aleluia, em Senhor. nome Glória a do teu Deus, em Filho nome de amado, Jesus Cristo. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e até domingo, 9 horas da manhã, e domingo à noite, às 19 horas, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia.